Nós vamos ler agora os capítulo 1 de Abacuque, verso 12, até o capítulo 2, verso 1. E nessa leitura, eu quero que os irmãos prestem muita atenção, porque do texto eu vou fazer as perguntas para que os irmãos cheguem ao entendimento junto comigo. Abacuque, capítulo 1, versos 12 até o capítulo 2, verso 1. Vamos lá. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, pusestes aquele povo. Tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por quê? Pois tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo como anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará com isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por Tua palavra, nós agradecemos porque a escola dominical é um lugar para estudar a palavra do Senhor. Nós estamos querendo aprender um pouco mais da Bíblia, um pouco mais como podemos entender as Escrituras, que não sejamos como aqueles que apenas sabem parte das Escrituras, apenas gostam de alguns versículos, mas que nós possamos ter interesse por ela completamente, os seus 66 livros. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas nossas falhas, pedimos perdão porque às vezes nós não temos reverência ao Senhor, à palavra, ao culto, que nós possamos respeitá-lo e ter o Senhor em mais alta conta. Nós te pedimos que nos ensina por meio de Abacuque. Em nome de Jesus, amém. A mensagem de domingo passado, ela tinha o seguinte tema. Pode falar, irmã disso. O cativeiro. Isso. O exílio egípcio, ele é um evento importante também, mas por o seu conteúdo, ele não alcança a quantidade de livros. Por exemplo, o Antigo Testamento, com 39 livros, muitos livros tratam sobre o cativeiro, quase a metade. Nós temos Êxodo, tratando sobre o exílio egípcio, sobre o tempo de 430 anos, que então o povo de Deus ficou preso no Egito. É falado em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e até em alguns livros históricos. É considerado algo muito importante também, irmã Dilson. Mas o cativeiro babilônico, ele é maior do que o cativeiro egípcio. Por quê? O cativeiro babilônico foi Deus separando uma nação injusta para castigar o seu povo justo. Por isso, em matérias de valor, os teólogos estudiosos atribuem um valor maior
ao cativeiro babilônico. Alguns dirão, irmã Edilson, que o cativeiro egípcio, o tempo da escravidão no Egito, libertados por Moisés, é um evento muito importante. O reinado unificado, Saul, Davi e Salomão, mas principalmente o reinado davídico, porque do reinado davídico vem a promessa do nascimento de Jesus, da linhagem de Davi, da casa de Davi, mas sem dúvida, os dois maiores eventos do Antigo Testamento, criação, iniciando o livro, cativeiro babilônico, aliás, finalizando o Velho Testamento. São os dois maiores, sem dúvida. Abacuque, irmãos, se os irmãos lembram, nós estudamos na semana passada e o título da mensagem, eu dou um título ao livro, Deus é inquestionável, é o título que eu dou ao livro para na congregação os irmãos entenderem, entendam a minha missão. Eu preciso comunicar um livro, e um livro que tem um pouco de dificuldade, e eu preciso alcançar meu público. Então, o que o professor, o que o pregador ele tem que fazer? Ele tem que buscar mecanismos para que o ensino ele fixe. A maneira que eu tenho encontrado, ao pregar os livros com 1 capítulo, 2 capítulos e 3 capítulos na congregação, é simplificar, é resumir. Então, todas as vezes que eu digo, nós vamos abrir no livro que é chamado de Deus é inquestionável. Aí os irmãos da congregação fazem o quê? Abrem em Abacuque. É um mecanismo de ensino. Eu tenho colocado esse tema, mas a mensagem da semana passada, que eu trouxe aqui para a igreja, é uma resposta inacreditável. Nós lembramos que o livro de Abacuque começa com Deus, aliás, Abacuque questionando Deus. Vocês lembram disso? Lembram? Ele estava questionando de maneira amistosa, sim ou não? Não, estava questionando de maneira dura. O questionamento de Abacuque era porque Deus estava parado, porque Deus estava de braços cruzados. Porque o pecado estava sobrando. Os crentes, os judeus, eles estavam entregues ao pecado, pecando todo dia, amando o pecado, gloriando-se do pecado. Abacuque, ele olha para o seu lado e disse, esse era para servir ao Senhor, essa era para servir ao Senhor, mas está em pecado, está amando o pecado. E Abacuque, ele se revolta e disse, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Não existe mais tribunal, não existe mais justiça, porque as leis agora não são seguidas, a Torá, a lei, os 5 livros de Moisés estão esquecidos e o povo está vivendo de qualquer maneira. Nós vimos, e eu dei um bizu para os irmãos, todas as vezes que nós precisarmos lembrar do período antes do cativeiro, nós lembramos do final de quais 2 livros? Todas as vezes, final de 2 Crônicas e final de 2 Reis. 2 Reis e 2 Crônicas, eles terminam de que forma? Mostrando que o reinado de Judá estava muito mal. Os irmãos lembram que rei foi o último rei quando Judá esteve bem em Israel? Um rei que fez muitas reformas, destruiu altares, encontrou a Bíblia foi lida. Os irmãos lembram qual era o rei? O rei Josias. Depois de Josias, Jeoacás reinou 3 meses, mas ele foi raptado para o Egito. Depois, Jeoaquim reinou 11 anos. Depois, Joaquim reinou 3 meses e 10 dias. E depois, o último rei, Zedequias, reinou 11 anos também. Some aí.
3 meses, mais 3 meses, mais 11 anos, mais 11 anos. Quase 23 anos o povo passou dessa forma. Eu não sei se os irmãos lembram do texto do final de 2 Crônicas, capítulo 36. Mas a leitura do texto lá chamava tanto a atenção, porque os sacerdotes estavam mal, em pecado. Consequentemente, o povo estava em pecado. Tanto os líderes como os liderados. Deus mandava mensageiros, o povo não escutava a mensagem dos mensageiros e o povo zombava dos mensageiros. Até o finalzinho do capítulo, onde diz: até o momento em que a ira do Senhor se acendeu e não houve mais, a palavra que está lá é remédio. Quando a ira do Senhor ela foi acesa, não houve mais remédio, e então veio o cativeiro babilônico para escravizar, para torturar, para destruir, para roubar, para matar. Nós estamos nesse momento. Abacuque está vendo Jeremias pregar ali, ó. E ninguém escuta Jeremias. Abacuque está vendo outros profetas anunciarem: Deus vai mandar castigo. Deus, ele vai mandar os babilônios. Mas Abacuque questionava Deus. A resposta que Deus trouxe para Abacuque foi: vocês verão, no verso 5, vocês verão uma coisa inacreditável. Vocês verão algo que nunca ninguém viu. Vocês verão os babilônios chegar e os babilônios destruir, e os babilônios tomarem, e os babilônios usurparem. Tudo isso. Na semana passada nós vimos Abacuque 1, de 1 a 4, o profeta questionando Deus, e dos versículos 5 a 11, Deus respondendo o profeta. A resposta não foi a resposta que o profeta queria. E agora nós chegamos no texto. Versículo 12 e o versículo 13, os irmãos vão observar que Abacuque recebeu a resposta, mas Abacuque não está satisfeito. Abacuque, ele não entendeu o que Deus disse. Deus disse: eu vou enviar os babilônios. E agora Abacuque, ele perturba-se. O profeta, ele não está satisfeito com a resposta de Deus. A gente vai fazer muitos parênteses, porque muitas vezes nós oramos por algo e algo não vem. Então, o livro de Abacuque, ele nos ensina isso. Terão orações que elas serão respondidas da forma de Deus. Mesmo acontecendo mal, Deus, ele sabe todas as coisas, Deus, ele é soberano e ele age segundo a sua santa vontade. Mas, olhe comigo o verso 12 e 13, porque parece que Abacuque, ele é piedoso, parece que ele está tentando elogiar a Deus, louvar a Deus, mas na verdade, ele ainda não está satisfeito. Olhe comigo, a minha versão é atualizada, mas eu sempre indico para os irmãos uma versão muito boa. Essa aqui é a Bíblia da Dona Maria de Fátima, é a versão NVT. A NVT, eu tenho achado ela entre as versões uma das melhores versões para entender, para facilitar, sem ter muito prejuízo com as perdas de palavras. Olha o que Abacuque diz: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus e ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, pusestes aquele povo. Tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, tolera os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Aqui nesses dois versículos, o profeta, ele elogia
elogia Deus e depois ele solta o verbo. A minha memória é quando alguém quer algo, alguém deseja algo, ele vai devagar, vai cercando. Não sei se vocês já tiveram isso. Um filho, quando ele quer algo dos pais, aí ele até arruma parte de sua casa, sua cama, enche uma garrafa, ao ponto de você dizer: rapaz, o que está acontecendo? Ele está doente? Essa alma quer reza, é o ditado. Passa um tempinho, aí ele diz: mãe, pai, você pode comprar isso? Abacuque se comportou como uma criança. Ele disse: ó, tu és eterno, tu és o meu Deus, tu és o santo, tu és a minha rocha. Os teus olhos são tão puros que o Senhor não pode ver o pecado. Está tudo indo bem. Aí Abacuque diz: como é que o Senhor tolera a maldade, o pecado? O coração de Abacuque, ele ainda não se convenceu com a resposta de Deus. Nós oramos, nós buscamos, mas a resposta certa vem do Senhor. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 15:1, ou é 15:1 ou é 16:1. Abacuque, então, ele armou uma estratégia. São 3 formas que Abacuque vai ainda lutar contra Deus. A primeira é essa. E eu não sei se os irmãos têm em mente, mas o título dessa mensagem que eu dei, a primeira era uma resposta inacreditável, que foi a de domingo passado. A mensagem de hoje, ela tem a seguinte palavra, ó: espere com paciência. Essa expressão, ela está no final do verso 3, capítulo 2, verso 3, na NVT. Não sei como está na Bíblia dos irmãos, mas na minha Bíblia está assim, ó: se tardar, espera-o. Mas esse texto, na NVT, está escrito: espere com paciência. Essa foi a palavra que saiu da boca de Deus para Abacuque, depois de ele continuar se batendo. Eu usei a ilustração lá na congregação, eu sempre preciso ilustrar. A gente usa uma expressão de um siri dentro de uma... O que o siri dentro de uma lata ele faz? Ele se bate. Por quê? Ele não quer ficar dentro daquela lata. Então, se batendo, ele tenta sair. Abacuque recebeu a resposta de Deus e agora os irmãos podem ver, além de uma criança que começa adulando para poder meter o golpe, ele é um siri dentro de uma lata, porque ele não está conformado. A segunda forma como Abacuque continua a lutar contra Deus, essa parte é interessante. É o texto que está dando para a gente e a exposição que nos apresenta. No verso 14, 15 e 16, tem uma ilustração bem legal. É uma ilustração que o irmão Raimundo talvez vai se identificar. Aqui fala sobre pesca. E vejam comigo o que Abacuque diz. Rapaz, eu vou lutar contra Deus. E aí Abacuque usa 3 versos para poder dizer: ó, Senhor, nós estamos como peixes. E a Babilônia, ela tem uma rede de varredura na atualizada. Ou arrastão, na Bíblia dos irmãos. E ainda usa a expressão anzóis. O que Abacuque está dizendo? Nós somos peixes. Imagine aqui, ó, uma correnteza. Nós somos peixes, estamos em uma correnteza e a Babilônia armou a rede dela ali, ó. Então, pela correnteza, naturalmente nós iremos descer o rio. E quando chegar no rio, tem uma rede armada.
E essa rede vai pegar todos os peixes. Como é a pesca de galão, irmão Raimundo? Não é assim? Não pega muita coisa? Abacuque foi criativo para usar a ilustração de que eles eram pobres coitados, somos peixinhos que estamos numa correnteza e a rede vai nos pegar. Abacuque é aquela criança. Eu estou falando com o meu pai, eu estou tentando algo. Só que a resposta que Abacuque vai receber é: espere com paciência. Vamos ser francos aqui. Esperar é sua matéria preferida? Você sabe esperar? Horário. Quando um se arruma mais rápido e o outro se arruma mais demorado. Quando um toma um banho que é meia hora e o outro banho de 5 minutos. Nós ficamos agoniados. Tem irmãos que gostam de chegar cedo na igreja. Tem irmãos que só chegam atrasados. Esperar. Nós não somos profissionais em esperar. Agora, o detalhe: esperar com paciência. Aí, Vitor, aí você já quer demais. Eu tenho que esperar. E a ilustração, os irmãos já viram isso, né? A gente já disse isso ou já ouviu isso. Fique calado, engula o choro. Calado você ainda está errado. Esperar com paciência. Você está aqui, ó, e não está resmungando. Calado. Vitor, é isso mesmo? É. Lá no capítulo 2, verso 20, encerra, sabe como? Dizendo assim, ó: diante de Deus cale-se toda a terra. Deus estava dizendo para Abacuque, como os jogadores, um jogador faz um gol e vai para a torcida, Deus estava fazendo assim, ó: silêncio, Abacuque. Eu não quero ouvir mais lamento. Eu não quero ouvir mais reclamação. Eu não quero ouvir mais murmuração. Você precisa esperar no seu Deus e esperar com paciência. Foi isso que esteve nos versículos 14, 15 e 16. Abacuque, irmãos, ele não terminou. Ele é esperto. Abacuque é astuto. Aí a gente pega o versículo 17 e o começo, o versículo 1 do capítulo 2. Olha aqui comigo. Verso 17. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Senhor, eles vão continuar dessa maneira mesmo? Vai ser assim? A Babilônia chega e toma o lugar, destrói, mata? Vai ser desse jeito mesmo? Aí olha o capítulo 2, verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Termina essa parte, terceira parte aqui, a terceira tentativa de Abacuque com Deus. Termina ele dizendo assim, ó: vai deixar o Senhor Todo-Poderoso? O senhor está vendo não? O senhor vai deixar isso daí? Ó, eu vou ficar aqui, ó, bem aqui, e eu vou ficar esperando o Senhor responder. Foi isso que Abacuque fez. Atrevido. Mas sabe o que Abacuque é? Abacuque somos nós. Você não é atrevido, não. Você não é atrevida. Você não é questionador, não. Você não é questionadora. Você não murmura. Você não dá prazos para Deus. Abacuque somos nós. Deus, ele colocou esse livro como inspirado para que você, crente, você olhe para esse livro e você olhe como um espelho. Sou eu. Sou eu que questiono a soberania de Deus. Rapaz, o resultado da eleição foi aquele. E será que Deus ele vacilou? Será que está tudo dentro da soberania
de Deus. Ah, o Brasil não ganhou a Copa, Deus não é favorável. Está tudo dentro da soberania de Deus. Igreja Ebenezer está sem pastor. Está tudo dentro da soberania de Deus. E a mensagem que Deus dá para nós é a mesma mensagem que ele deu para Abacuque. Espere com paciência. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 partes. Aí tem uma palavrinha chamada longanimidade. Qual é a tradução dessa palavra desmembrada? Longo ânimo. Significa que eu vou manter-me alegre durante um longo tempo. Eu não vou definhar, eu não vou... problemas vão ter muitos problemas, de todas as sortes. Mas Deus separou no dia de Natal, no último culto, na escola dominical unificada com as 3 salas, ao invés de falar sobre trindade, introdução, Deus está dizendo: Willy, espere com paciência. Irmã Adilson, espere com paciência. Porque é algo que nós precisamos trabalhar em nossas vidas. E o exemplo, com certeza, a situação de Abacuque estava muito pior que a sua hoje. Pela descrição da palavra de Deus, o mal que estava lá em Abacuque, as pessoas estavam pagando outras para matar. Tudo bem, isso acontece na sociedade. Mas Judá, irmãos, era uma sociedade teocrática. É diferente do Brasil. O governo, teocracia, Deus, cracia, governo. Um governo a partir de Deus. Qual era a constituição de Judá? A Torá. Eram os 5 livros de Moisés. Então todas as leis partiam de Deus. O Brasil não é assim. Nós somos uma nação gentílica. E a Constituição não é a Bíblia, não é a Torá. Então, Abacuque estava numa situação muito, muito, muito pior do que a nossa. Por isso, né, a gente tem até um ditado: o consolo de um pobre, qual é? É encontrar outro mais pobre do que ele. O consolo de quem está com problemas é encontrar outro que estava com problemas maiores ou mais problemas. Quando a gente olha para Abacuque, a gente tem que pensar isso. Já teve gente, com problemas muito maiores. Imagine, a sociedade tinha líderes, sacerdotes, mas os próprios líderes estavam pecando. O povo estava em pecado. Tinha um profeta que queria servir a Deus, mas ele pregava durante 40 anos. Jeremias pregou 40 anos de evangelismo. E nenhuma pessoa se converteu. O que Jeremias faz? Ele chora, ele lamenta. É isso que acontece. Então, Abacuque, para que a gente pense em 2023, será que eu vou ser esse irmão, essa irmã murmuradora, questionadora, reclama de tudo, reclama de todos, reclama de Deus, não espera? A mensagem de hoje é: espere no Senhor. Tem aqui, viu? Obrigado. E a gente já está quase chegando no fim, e eu preciso resumir todo o capítulo 2 para vocês, mas a gente vai fazer. Mas esse capítulo 2, irmãos, esse capítulo 2 é o capítulo 2. A essência do Evangelho está nele. Meus irmãos, olhe o que diz o verso 2 até o verso 5. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-o sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim.
e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua... De novo, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Sabe o que foi que Deus disse para Abacuque? Você vai fazer um outdoor. Você vai escrever a minha mensagem tão grande que se alguém passar correndo, alguém tem que ver a mensagem. E sabe qual era a mensagem? Luiz, tu vai esperar. São 2 pontos que eu fiz dessa mensagem. Esperar com paciência. Primeiro, porque o justo vive pela fé. Sabe o que essa expressão pode nos lembrar? Aqui, ó. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. O justo vai viver não pelo que ele está vendo. O justo vai viver pelo que ele espera que vai acontecer. É isso. Ô, seu Abacuque, questionador, murmurador, reclamador, você vai viver por meio da sua fé. Você vai viver mesmo que os judeus estejam ruins e que quando a Babilônia vier ficar pior. Deus não disse, eu vou resolver o seu problema, fique tranquilo, fique aí. Não, Deus disse, o problema vai continuar e os maus virão. É como se Deus dissesse para Abacuque, ó, não existe nada tão ruim que não possa piorar. Mas mesmo assim, o justo viverá pela fé. Essa foi a mensagem de Deus. Você vai esperar com paciência, porque se você é crente, você diz que você crê. E a fé, como eu disse para os irmãos, não é só um conhecimento ou um conceito. Na semana passada eu usei a ilustração de um naufrágio, e eu disse que a fé era o quê? A fé era um bote que nós nos agarrávamos para a salvação. É um bote salva-vidas. A palavra fé, eu não tenho hebraico, a gente pega emprestado. O arqueólogo e o teólogo Rodrigo Silva, conhecido, então ele diz que essa palavra é emuná. Essa palavra significa firmeza, fidelidade. Significa agarrar-se em algo. Por exemplo, se para eu não morrer, eu tenho que me agarrar a esse pedestal, eu vou me agarrar a ele de forma que eu não vou soltar de jeito nenhum. É isso o sentido da palavra fé. Você se agarra em algo que lhe dá esperança. O Brasil está mal, a situação está mal, a sociedade está mal, a igreja passa por problemas, mas a minha fé está em quê? Está nas obras. Ixi, rapaz, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, a minha fé não se baseia no que eu estou vendo. E a mensagem para Abacuque é essa. O justo vai viver por meio da fé. Essa é a mensagem do Evangelho. É a mensagem que Paulo encontrou. É a mensagem que Lutero, quando ele estava a conflito consigo mesmo, quando ele estava procurando a verdade, aí ele entendeu. Aí a paz reinou no coração dele. Só reina, só param os questionamentos quando a gente realmente entendeu o que é fé. E a fé é dizer, a Ebenezer tem 28 anos, tem uma história pela frente, tem coisas para acontecer, acontecem problemas, acontecem situações difíceis, lamentáveis, sim. Mas eu, crente, eu vou continuar agarrado na minha fé. Mas o segundo ponto da mensagem, espera com paciência, porque o justo viverá pela fé. O segundo ponto seria o restante do capítulo 2 todo, que eu vou resumir para os irmãos. Deus disse,
Abacuque, espera com paciência, porque eu vou tratar com os soberbos, eu vou tratar com os gananciosos, eu vou tratar a Babilônia. E o final do capítulo 2 todinho, Deus ele aponta 5 ais. Ai é uma palavra de condenação. Ai de você. Ai, Deus ele lança, para confortar o coração de Abacuque, Deus lança uma palavra. E ele diz, ó, primeiro, são 5 ais. Os 2 primeiros falam sobre dinheiro. Ai daqueles que ganham dinheiro de forma ilícita. Ele está falando da Babilônia. Ai deles, porque eles roubam, porque eles extorquem pessoas, porque eles contratam matadores, porque eles devastam. Tudo isso. Ai da Babilônia. O terceiro ai que trata da Babilônia são 5 ais no total. O terceiro ai trata da escravidão. A cultura geral tinha escravos, mas eles tratavam escravos em regime de tortura. Deus não via isso com bons olhos. Deus disse, ai daqueles que fazem escravos, não tratam deles como o direito à vida, e por aí vai. O quarto ai trata sobre bebidas e prostituição. Ai daqueles que se entregam aos prazeres do mundo, aos vícios, às bebidas e à prostituição, nudez e vergonha de toda sorte. E o quinto, a idolatria. Assim termina o capítulo 2. E aí, leiam comigo o verso 20. Capítulo 2, verso 20. Muito bem. Muito bem, irmão Odete. Ó, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Aí vem a expressão, ó. Cálice. Esse cálice diante dele é a mesma coisa que espere com paciência. Calado. Cale-se você. Por que você ainda está falando? Por que você ainda está questionando? O Senhor reinará, o Senhor operará da sua forma, da sua maneira. O seu trabalho é ter fé, é continuar agarrado no bote. Esse bote não é a igreja prédio, não é a igreja líderes. Esse bote é Jesus. Nós estamos agarrados em Jesus. É Ele que nos salva. É Ele o meio da salvação. A nossa fé, ela está em Cristo, não é isso? Nós acreditamos que Ele era a promessa, que Ele é o cumprimento e que Ele virá. A nossa fé está em Cristo Jesus. Nós celebramos o Natal com alegria nos corações, mas porque Cristo é a esperança para nós. A esperança de que Ele voltará e que nos buscará. A esperança que reinaremos com Ele, sim. Essa é a esperança. Por isso, ele manda, Igreja Ebenezer, cale-se. Vitor, cale-se. Maria, José, João, cale-se. Espere com paciência. É algo que nós temos que desenvolver. Mas é algo que Abacuque ele aprendeu. E aí eu praticamente termino usando aqui duas ilustrações. O outro livro parecido com Abacuque é Jonas. Jonas não é uma mensagem para ninguém. Não é uma mensagem para um povo, para uma nação, para Judá, para Israel. Não. Deus registrou um profeta em crise. E aí no capítulo 4, Jonas ele faz a mesma coisa que Abacuque. Ah, Senhor, por isso que eu não queria ir para Nínive. Por isso que eu fui para Tarsis. O Senhor, misericordioso, benevolente, clemente. Sabe o que ele está fazendo? Ele está adulando. Eu não queria ir para Nínive, porque eu sabia que o Senhor é alguém que se arrepende do mal. Foi isso que Jonas disse. Mas por que o Vitor está enfatizando isso? Porque a minha cabeça e a sua, ela pensa que pode enganar Deus. A gente
cria frase, Senhor, mas o Senhor está vendo, né? Eu estou reclamando, mas é porque eu estou querendo bem, é porque o Senhor está vendo que eu estou fazendo isso, mas é por causa... Aí Deus trabalhou na vida de Jonas. Jonas estava inconformado, emburrado, Jonas era alguém difícil, aí Deus fez crescer uma planta. A planta cresceu. Aqui. Aí o texto diz, que a alegria de Jonas foi como exultação, não foi alegria normal. Ele comemorou, é um gol. Ele ficou alegre por causa da planta e ele estava triste por causa de Nínive, porque uma cidade toda se converteu. Um dos maiores missionários do mundo foi Jonas. Ele pregou e todo o seu público recebeu a palavra. Ele era para estar alegre, mas ele está questionando Deus, murmurando Deus. Aí Deus, o texto diz, capítulo 4, que Deus fez crescer uma verme. A verme comeu a planta. O vento deu e o sol veio na cabeça de Jonas. Aí sabe o que foi que Jonas disse? Eu prefiro morrer. Aí Deus pergunta para Jonas, é razoável essa tua ira? Pensa aí, tem lógica o que tu estás dizendo e fazendo? Tu teve pena de uma planta, Deus diz isso para ele, e tu não teve pena de um povo todinho. E eu pergunto para os irmãos, é razoável os questionamentos dos irmãos, as nossas ações, dos irmãos, os nossos questionamentos? Porque nós questionamos Deus. Está demorando muito, as coisas não estão acontecendo, está tudo do mesmo jeito, nada vai acontecer. Pronto. É assim, ó, a nossa mente vai produzindo. Aí Deus diz, Vitor, o justo vai viver pela fé. Cadê tua fé? É isso que eu recebo. Essa mensagem do capítulo 2 termina assim. Aí sabe como é que Abacuque começa no capítulo 3? Assim, ó. O rabinho, ó. Entre as pernas. Finalmente ele entendeu. É a parte mais bonita, é quando ele diz o que a gente cantou, né? A Dácia e Fernando cantaram, ainda que a figueira e ainda, que não floresça, que a vide não dê o seu fruto, pronto, que os montes tremam, hei de confiar. Finalmente, Abacuque. Agora eu pergunto para você, você está... Foi. De alguma maneira, você é ou foi Abacuque. Agora eu pergunto, você é Abacuque em que ponto? Você está nos questionamentos iniciais? Você está ainda na tréplica e na réplica, lutando com Deus ainda, querendo barganhar Deus, enganar Deus? Senhor, o Senhor é o Senhor, né? O Senhor é o cara. Posso só dizer uma coisa para o Senhor? Eu acho que o Senhor devia resolver logo, devia encher a Ebenezer logo. Aqui a gente devia ser uma igreja rica, ar-condicionado, já devia ter, está muito quente. Senhor, eu acho que está demorando muito. A gente tinha que ter salas de EBD, todas já com data show. A gente tinha que ter um material de EBD próprio, livros, a biblioteca daqui de uma sala todinha. Senhor, está demorando muito. Eu estou descrevendo para os irmãos o coração aqui, ó. Um coração sonhador, mas que tem que se acalmar e dizer, o Senhor vai fazer. Abacuque, ele é parecido conosco. E esse livro não foi colocado à toa. Era um livro profético, remoto, esquecido no meio de... Lá daquela parte do Antigo Testamento ali, aquela parte ali, ela é praticamente intocável. Ninguém tocou. E eu digo para os irmãos, toque. E o Cleciano vai ser o Antigo Testamento, né? Ó, vocês vão ter um panorama excelente do Antigo Testamento. O que eu falei aqui, o Cleciano vai triplicar e vai melhorar o que foi posto aqui.
No ano que vem, vocês vão aprender muito sobre o Antigo Testamento, as divisões, as bases, fundamentos, e isso vai nos fazer olhar melhor para as Escrituras. Não menos do que isso, nosso querido presidente aqui, irmão Sidney, vai trazer um olhar diferente sobre o Novo Testamento. Então, nós teremos de um lado e do outro, aqui, um olhar especial sobre as Escrituras, passar por livros remotos e receber do Senhor o ensino. Peço para os irmãos abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9. E aqui nós finalizamos. Eu estou sem relógio total, mas eu acho que a gente já está no tempo. Correto, Sidney? Pronto. Isaías 55. Lembre disso aqui, ó. Lembre disso. 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais o quê? Mais altos que os vossos. A mensagem de Deus é para o Vitor, ó. Vitor, cale-se, eu fiz um golaço, fique calado, ou então bata a palma. Deus, Ele é demais soberano. E enquanto a gente não entender essa doutrina, irmãos, a gente vai ser aquele sirizinho dentro da lata, se batendo. Se cansa, aí a gente pensa, pronto, agora o siri entendeu que não vai sair. Ele espera um pouquinho e depois vai de novo para novas tentativas. Então, a mensagem que o Senhor trouxe para nós nessa manhã, simples. Eu queria agregar conhecimento, mas eu queria trazer a mensagem do Senhor. E a mensagem, espere com paciência. Deus castigará os ímpios e o justo viverá pela sua fé. Demorou para Abacuque entender, pode ser que demore para nós entendermos, mas é isso. É isso que Deus dá para nós. Perguntas?